Faça um excepcional dia, mulher. Que bom que você está aqui comigo, mais uma live. Vamos falar um pouquinho hoje sobre como ressignificar. Então, fica aqui comigo. Seja bem-vinda, aproveita para compartilhar, convida mais gente para estar aqui com a gente. E como é que vocês estão? Como é que você tem passado os dias por aí? Está conseguindo prosperar, se desenvolver? Ou está meio que paralisado? Então, vamos olhar um pouquinho para isso hoje. Seja bem-vinda, seja bem-vinda. E vamos colocar a nossa intenção, que esse momento sirva para aumentar o seu nível de consciência, aumentar o seu nível de clareza, para que você consiga tomar as suas decisões, fazer as suas escolhas de forma consciente. Então, seja bem-vindo. E para a gente não perder tempo, que é algo muito precioso, já vamos começar. Como que está a sua realidade hoje? Às vezes você está aí pensando, tá muito difícil. Às vezes tá legal. Não, pode melhorar. Você sabe me dizer onde que está disfuncional? Você se sente merecedora de viver algo diferente? Você está vivendo a realidade que você merece viver? O que você tem tolerado? O que você tem aceitado por aí? Você sabe dizer onde que está disfuncional? Olha para o seu relacionamento, olha para o seu profissional, para o seu financeiro, para as suas relações interpessoais. Onde que está disfuncional? Quais são os padrões que você está repetindo? Como que está a sua saúde física, emocional, espiritual? Quais são os seus resultados? Então, se você às vezes está se olhando, está se analisando e não consegue, às vezes, se desconhecer quando você olha para trás, provavelmente você está paralisada, não está conseguindo prosperar, se desenvolver. Então, vamos aprofundar um pouquinho mais? Quais são as suas feridas emocionais? O que está te afetando? O que está afetando diretamente a sua identidade, a sua autoimagem? O que tem te impedido de prosperar, de romper, de se desenvolver? Você consegue perceber o seu valor, o seu potencial, a sua capacidade? Você consegue acessar o seu merecimento? Se a resposta para tudo isso foi tipo, não sei dizer, provavelmente você precisa procurar. Se você não sabe o como, procurar o quem para te acompanhar nesse processo. Então, as feridas emocionais, elas são causadas às vezes de um forte impacto, ou às vezes não tão forte impacto, mas de uma repetição que acabou lesionando, que acabou gerando uma ferida. Então, olhe para suas experiências, para suas memórias da infância, da adolescência, início da vida adulta. O que te marca? Então, assim, essas feridas, elas produzem memória. E essas memórias geram um significado, que geram um sentimento, que formam as suas crenças. Então, às vezes, você está se sentindo insegura, com medo, não consegue usar, não consegue arriscar. Eu quero te trazer uma
uma reflexão para você conseguir entender quais são as suas marcas. Quais são os comportamentos que estão disfuncionais. Então, às vezes você acha que você é reativa, você é impulsiva, ou às vezes você está paralisado, não consegue ir, está só ficando. Você tem medo, insegurança, culpa, indiferença. Às vezes você está aí fugindo das relações, fugindo das escolhas, das responsabilidades. Às vezes você está com compulsão, ansiedade, não merecimento, às vezes uma tristeza profunda, impaciência, amarga, irritada, ou às vezes você está aí totalmente dependente emocional do outro. Então, o que está te paralisando hoje? O que está te impedindo de prosperar? Eu quero trazer como exemplo para você, lá atrás, na minha infância, para você conseguir entender, eu passei por uma experiência que me marcou. E essa experiência, ela me bloqueou. Me bloqueou em um nível que eu era insegura, indecisa, eu tinha medo de ousar, medo de arriscar, mas aquilo ainda pulsava dentro de mim. Então, eu procurei o quem? Quem poderia me ajudar nesse processo? Então, eu mudei meu ambiente, as minhas referências e comecei a olhar para mim, a ressignificar esses traumas. E aí, quando você me pergunta se, quando eu olho para trás, eu me desconheço, com certeza. Com certeza eu desenvolvi uns 10 anos em mim. Então, eu quero que você viva essa experiência de transformação. Trazendo essa analogia, vamos olhar para você agora. Às vezes você é uma ótima profissional, excelente profissional, entrega mais, sempre mais do que te pede. E às vezes em casa você tá irritada, tá amarga, tá sem paciência, tá explosiva, tá reativa. Eu já fui assim. É como se aquilo que realmente faz sentido, que é a sua casa, aqueles que realmente importam, às vezes eles ficassem com a sua pior parte. Com a sua pior parte. E isso me consumia por dentro. Eu me sentia hipócrita. E pode ser que você esteja vivendo essa realidade. Então, vamos caminhar juntas para transformar isso. Às vezes, você vive uma experiência que te afeta muito. E quando a gente vai analisar isso internamente, a gente vê que aquilo que te afetou tanto é uma ferida aberta dentro de você. Então, assim, é um universo, é um oceano. E não vai ser em uma live ou em várias lives que você vai conseguir se analisar. Pode ser que você aumente seu nível de consciência, mas ter aquele acompanhamento individual vai fazer toda a diferença para você conseguir prosperar. Então, vamos olhar para isso? O quanto que dói? O quanto que você sente que dói? Às vezes você se sente rejeitado em alguma relação e isso dói. Dói como se fosse uma dor física. Às vezes você se sente abandonada e isso dói. Então, o que a ferida da rejeição vai gerar?
Às vezes vai gerar um vazio existencial muito grande, uma necessidade de às vezes se provar o seu valor, de ser reconhecido. E a ferida do abandono, às vezes vai gerar uma insegurança, medo, uma dependência emocional. Às vezes você foi injustiçada e aí você está aí com medo de ousar novamente. Às vezes você foi humilhada. Às vezes você foi humilhada. E isso te gerou marcas profundas. Às vezes você foi traída e isso gerou em você uma necessidade de querer controlar tudo. E aí, consequentemente, você acaba frustrada. Às vezes você está se comparando. Às vezes você está agindo com indiferença, não quero olhar para isso. Mas eu costumo dizer para os meus pacientes que enquanto a gente não olha, não entra em contato com essas feridas, é como se a gente estivesse sempre olhando para trás. E a gente não consegue prosperar, olhar para frente. Então a sensação é que, como se o outro estivesse devendo algo. Será mesmo que ele está devendo? Ou será que ele não deu o melhor que ele tinha? Então, antes da gente trazer esses pontos de como ressignificar, eu quero te apresentar o curso do Método Mulher Plena e Realizada. Para você que quer trabalhar suas feridas emocionais, seus traumas, seu medo, sua insegurança. Para você que quer se transformar nessa mulher plena, autêntica, genuína, com essa autoimagem ativada. Então, às vezes você está cansada de viver no automático, está cansada de, às vezes, estar explosiva, estar reativa, de já ter tentado de tudo. Ou até mesmo você já comprou diversos cursos e parece que não resolveu. Para você que decide dar um passo em direção a essa prosperidade, a esse desenvolver, a esse autoconhecimento. Então, assim, são conteúdos e técnicas ativacionais, está em uma plataforma de confiança, pensado justamente em você. Então, assim, são parcelinhas irrisórias pelo valor que você vai adquirir, para você já assistir e colocar em prática. E o link está lá na bio. E às vezes você deve estar aí pensando assim também. Eu já me considero uma mulher plena e realizada. Mas às vezes o seu relacionamento está disfuncional. Às vezes você já tentou de tudo, já quis transformar a sua relação, mas ainda continua vivendo uma relação disfuncional, com brigas, com traições, com indiferença, com desconexão. Então, tem um link para você também que deseja transformar a sua relação. E vou te falar a verdade, tá completíssimo esse curso. E são parcelas de R$10, R$11. Então, assim, pela transformação que você vai adquirir, realmente é para você que decide dar mais uma chance para sua relação. E o link tá lá na bio. E para você que quer um acompanhamento individual, que quer caminhar mais perto, que quer olhar para suas feridas, que quer ressignificar o acompanhamento psicológico também, tem o link lá na bio. Então, vou estar te aguardando do lado de cá. E vamos para a questão que... Então, o que eu vou fazer, Fiona, para ressignificar? O que seria esse ressignificar? Dar um novo sentido. Dar um novo sentido para essas histórias que te marcaram, para essas marcas, para essas crenças, para aquilo que está te bloqueando, para aquilo que está te paralisando.
Então, o primeiro é dar esse novo significado, gerar uma nova narrativa em cima disso, né? Gerar uma nova justificativa. Então, o que tem saído da sua boca? O que você tem pensado a seu respeito? Então, precisa olhar para isso. E o segundo passo seria romper com esses vícios emocionais. Então, como que a gente poderia fazer isso? O primeiro passo é ter consciência deles. Então, quais são os vícios emocionais que estão te impedindo de prosperar hoje? O terceiro passo seria liberar esse perdão. Lavar o seu coração. O que você tem carregado dentro de você? Qual peso, qual culpa você tem carregado dentro de si? E o próximo passo seria assumir a direção da sua vida, essa autorresponsabilidade de fazer escolhas conscientes, de tomar decisões com clareza e ter essa consciência de onde você está, onde você quer chegar e o que você vai precisar fazer para chegar lá. Então é isso, espero que tenha feito sentido para você, te agradeço por ter estado comigo. E se fizer sentido, o link está lá na bio. Aproveita para compartilhar, semeie na vida de alguém, seja luz na vida de alguém.